Em 23 de outubro de 2015, Mckenzie Jonas, então vice-ministro das Finanças da África do Sul, se viu diante de uma escolha difícil: aceitar ou não uma proposta que poderia mudar sua vida e o destino do país. Jonas acreditava que participaria de uma reunião comum, mas foi levado à mansão da influente família Gupta, onde estavam os irmãos Gupta e o filho do presidente, Jacob Zuma. Lá, ofereceram a ele uma promoção e 45 milhões de dólares em troca de sua influência no governo. Em contrapartida, Jonas deveria favorecer os interesses comerciais dos Gupta, usando seu cargo para abrir portas e facilitar negócios. Entre as exigências, estava a demissão de funcionários contrários à construção de novas usinas, que seriam abastecidas pelo carvão das minas dos Gupta. A proposta parecia simples, mas aceitar significava cruzar uma linha perigosa. O que Jonas faria diante desse dilema? Corrupção é um problema antigo, presente em governos, empresas e até instituições religiosas. Desde a antiguidade, sociedades buscam entender e combater esse mal. No século III a.C., o tratado indiano Arthashastra já descrevia dezenas de formas de desvio de recursos públicos, mostrando que o desafio é milenar. Mas afinal, o que caracteriza a corrupção? E por que ela é tão difícil de erradicar? Corrupção é o uso de poder para benefício próprio, violando regras e prejudicando o interesse público. Pode ser um funcionário que aceita propina, um político que favorece aliados ou empresários que manipulam contratos públicos. A corrupção também aparece em escolas, empresas, esportes e até em grandes eventos, afetando toda a sociedade. Na Grécia Antiga, sacerdotisas eram subornadas para manipular profecias, influenciando decisões políticas e guerras. Esses esquemas podiam mudar o destino de cidades inteiras, como Atenas e Esparta. Embora a ganância seja um fator, a corrupção pode surgir de pressões econômicas, medo ou desejo de poder. Funcionários mal remunerados podem inflar despesas. Líderes podem ceder a interesses privados para manter influência. O perigo é que a corrupção se espalha rapidamente, criando uma cultura de impunidade. Quando leis não são aplicadas e investigações falham, o comportamento corrupto se normaliza e se repete. Em 2009, políticos britânicos foram flagrados usando dinheiro público para gastos pessoais, como reformas e luxos. Esses casos mostram como recursos que deveriam servir à população acabam desviados para interesses privados. Corrupção não envolve só dinheiro. Em 2016, investigações revelaram crimes graves dentro da polícia de Baltimore, nos Estados Unidos. 8 policiais foram condenados por falsificar provas, roubar cidadãos e abusar do poder, abalando a confiança pública. Práticas assim desviam recursos essenciais e enfraquecem a fé da sociedade nas instituições. Na África do Sul, o esquema dos Gupta desviou bilhões dos cofres públicos, prejudicando a economia e a população. Em Baltimore, a corrupção policial custou milhões em indenizações e destruiu a confiança entre cidadãos e autoridades. Enfrentar a corrupção exige coragem coletiva e ação constante. Punições firmes são essenciais, mas a verdadeira mudança nasce da transparência e da justiça. Orçamentos abertos, registros públicos acessíveis e imprensa livre iluminam o caminho para sociedades mais íntegras. Em Botsuana, respostas rápidas e abertas fortaleceram a confiança pública e combateram a corrupção. Na Dinamarca, ministros prestam contas detalhadas de seus gastos, mostrando que a responsabilidade é possível. Cada cidadão tem poder. Votar com consciência, exigir transparência e denunciar injustiças transforma a sociedade. Jonas, na África do Sul, recusou a corrupção e, mesmo sob ameaça, denunciou o esquema publicamente. Sua coragem ajudou a derrubar um regime corrupto e inspirou mudanças profundas. Milhares foram às ruas, mostrando que a mobilização popular é a força mais poderosa contra a injustiça. Quando nos unimos por justiça,
garantimos que o bem comum prevaleça e construímos esperança para todos.